que a gente vai falar no início está no material de vocês. Esse aí eu vou colocar no grupo lá. Pessoal, vamos fazer uma oração então para a gente iniciar? Pode ficar sentado mesmo. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Senhor, nós somos infinitamente gratos ao Senhor, Pai, por mais um privilégio de estar na Tua casa, para aprendermos mais sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, sobre as Sagradas Escrituras. Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse dia e que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, para que tudo aquilo que nós venhamos a aprender, que não seja algo simplesmente por aprender, mas seja algo que venhamos colocar em prática. É o que nós lhe pedimos. Aqueles que ainda estão a caminho, Pai, que o Senhor os traga em paz e segurança, Pai, é o que nós lhe pedimos. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda aula sobre escatologia. É a quarta aula da Escola de Profeta, né? Porém, de escatologia, a nossa segunda aula. Só dando uma recapitulada no que a gente falou semana passada. Vocês que estão compartilhando a live, vocês veem se a imagem está escura ou se está boa, por favor. E o som também, se está bom. Tá? Fechou. Então, na aula passada a gente falou sobre quando se fala de escatologia, né, a nossa expectativa. A gente vai dar uma passada bem rápido. Quando se fala em escatologia, nós já temos na nossa cabeça meio que um bloqueio assim, né? Quando fala assim Apocalipse, já vem só coisa ruim na cabeça da gente. Só desastre, desgraças. Então eu coloquei aqui a nossa expectativa de Apocalipse quando se fala de escatologia é essa, porém ela deveria ser essa. Porque quando a gente fala de escatologia, nós estamos falando dos estudos das últimas coisas, correto? Então, a nossa realidade é essa como igreja, entendeu? Não é que não existe essa parte aqui não, entendeu? Existe também. Mas a nossa realidade como igreja é essa aqui, é essa realidade. Então, a gente não precisa pensar nessa, a gente pensa nessa aqui, ó. Então, essa é a realidade. Lembrando aqui o que significa a palavra escatologia. Ela é uma doutrina bíblica que lida com as últimas coisas. Ela é a junção de duas palavras gregas. Uma palavra escatos, que significa último, e logos, que é estudo. É o estudo das últimas coisas. Então, nós falamos dos eventos, né? Volta de Cristo, arrebatamento, fim do mundo, milênio. E a gente falou sobre dois modelos teológicos de interpretação, não de Apocalipse, não escatológico, mas de toda a Escritura. Então existem dois métodos, modelos teológicos, que é o aliancismo e o dispensacionalista. Vamos só lembrar aqui, dispensacionalismo é um modelo teológico que propõe que Deus realiza seus propósitos ao longo da história por meio de formas distintas de administração em seu trato com o homem. Lembrando de dispensacionalismo, já vamos colocar a gente no dispensacionalismo, nós cremos que existe 7 dispensações: inocência, ciência, patriarcal, governo humano, período da lei, da graça e o milênio. Então, é o reino milenar. Então, esse modelo dispensacionalismo acredita o seguinte: em cada momento desse, Deus ele tratava a humanidade de alguma forma, e a humanidade, quando não atendia os requisitos de Deus para aquele momento específico, ela era castigada. Então nós temos aqui as dispensações de inocência. A responsabilidade era o quê? Cuidar do jardim, não comer do fruto, encher e dominar a terra e ter comunhão com Deus. A partir do momento que não foi feito isso, o juízo de Deus foi maldições, morte física e espiritual. Depois temos a dispensação da consciência, governo civil, patriarcal, lei, graça e milênio. Então, são essas 7 as dispensações, são 7 formas que Deus ele usa para tratar o seu povo em diferentes épocas. Então, essa é a forma que Deus usa para tratar o povo. Então, esse é o dispensacionalismo. Vocês têm alguma dúvida, lembrando aí do dispensacionalismo?
E a outra doutrina é o aliancismo, ou a doutrina do pacto, é a mesma coisa. Ela é baseada na doutrina de que Deus tem apenas aliás, voltando em dispensacionalismo, o dispensacionalismo ele faz distinção entre entre a igreja e Israel. Israel é um povo que Deus tratou, no Antigo Testamento, tudo era relacionado a Israel. Israel era o único povo de Deus. Então Deus nem tratava com os outros povos da forma para salvar esses povos. Então a única tratativa com Deus era Israel. A partir do momento que Jesus veio, aí sim essa salvação ela abrange aos gentios e a todo mundo. Então, mas antigamente tudo era Israel. Então, no dispensacionalismo, eles tratam Israel o seguinte: Israel é um povo, depois a igreja é outro povo, então são distintos. Isso no dispensacionalismo. Então, por isso que a gente vai ver, quando falar da grande tribulação, a gente vai ver que a grande tribulação é só para Israel. Por que disso? Porque é o pensamento dispensacionalista que difere Israel de igreja. São duas coisas diferentes. Já no aliancismo, ele é baseada na doutrina de que Deus tem apenas um pacto com o seu povo e tem apenas um povo. E esse povo é representado pelos santos do Velho e do Novo Testamento. Ou seja, a diferença do aliancismo para o dispensacionalismo é que o aliancismo não faz distinção de Israel e igreja. É uma coisa só. O pacto é um só. Então fala assim, o ponto central é que sempre foi o mesmo pacto, o mesmo povo, o mesmo Deus, os mesmos sacramentos, a mesma aliança, as mesmas promessas. Deus sempre teve um único povo durante toda a história. Então, isso é o aliancismo, não tem diferença. Israel e igreja. Dispensacionalismo tem diferença entre Israel e igreja. Então, por exemplo, a doutrina do pacto exige que as promessas bíblicas elas sejam interpretadas de forma literal. Não literal. O que é literal e não literal? Talvez todos entendam, mas se alguém tiver uma dúvida, por exemplo, quando eu falo assim, cara, eu estou morrendo de fome. Isso é literal, porque eu não estou morrendo. Então eu estou falando, estou morrendo de fome. Isso é uma coisa literal, não literal, eu não estou realmente morrendo de fome. É uma forma de falar. Isso, então é não literal. Agora, se eu morri de fome, aí é diferente. Eu literalmente estou morto, morri de fome. Aí a pessoa está morta, entendeu? Se eu me vejo assim, eu morto por causa da fome, eu vou falar, eu morri de fome, entendeu? Tipo isso. Tipo isso. Eu vou pegar um ônibus. Ninguém pega o ônibus e sai carregando o ônibus, né? A gente espera o ônibus para entrar no ônibus. Então, isso é o não literal do literal. Então, na doutrina do aliancismo, eles para que você creia nessa doutrina, exige que as promessas do Antigo Testamento elas sejam espiritualizadas, ou seja, elas não vão acontecer realmente. As coisas são espiritualizadas. Então, nós vamos ver aqui dentro para você, vai ficar mais claro. Então, aí nós falamos das visões escatológicas quanto ao arrebatamento e à grande tribulação. Falamos aqui do pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. E falamos quanto ao milênio, pré-milenismo, pós-tribulação, pré-milenismo, dispensacionalismo, pós-milenismo e amilenismo. Vou melhorar lá então. Você está subindo o do meio aí? Fechou então, é isso aí. Então, aqui são as visões quanto ao milênio, ok? Então hoje nós vamos meio que pular a parte da grande tribulação e hoje nós vamos estudar já o milênio. As visões escatológicas referente ao milênio. Isso é proposital porque, assim, a parte que é mais terrível, né, é a grande tribulação, que o povo fica, na casa da Jéssica, o povo só fala de escatologia lá. O Kleber manda áudio para mim, pastor, isso aqui, isso é aquilo, o Murilo mandou, né? Ninguém quer ficar na grande tribulação. A Eliane foi engraçada na quinta-feira, ela, pastor, você acha que a gente vai ficar? Eu falei, que a gente vai passar? Eu falei, vai ela. Pastor, tipo assim, não é possível.
como se eu fosse o dono da verdade também. Não sou, tá, gente? Nós vamos falar, não, nós não vamos ficar, não. Ficar é referente ao arrebatamento, né? Você fala assim, ó, se tem um arrebatamento, nós não vamos ficar, não, entendeu? Isso aí nós vamos todo mundo. Mas é com relação à grande tribulação, eu creio que nós vamos passar por ela. Mas nós vamos ver isso lá na grande tribulação, entendeu? Hoje, nós vamos falar referente ao milênio, ok? Então, lembrando aqui as posições, não, nem precisa lembrar não, porque no próximo slide, nós vamos falar sobre as visões quanto ao milênio. Então, visões escatológicas referente ao milênio. Eu não coloquei ali, mas é referente ao milênio. Ó, entre as diferentes correntes escatológicas, basicamente o principal assunto discutido é o milênio. Além, é claro, do modo como se interpreta o livro de Apocalipse como um todo. Embora se dividam em 4 visões escatológicas diferentes, dentro de cada uma das 4 visões, ainda existem diferentes interpretações de pontos específicos por seus adeptos. Vejamos um resumo dessas 4 principais escolas escatológicas. Isso que eu falei, eu acho que é a mesma coisa que está no papel de vocês aí, não é? O início ali, ó. Então, o seu ainda está baixo, Kaique? Então, tem que aumentar lá na mesa. Você aumenta no vermelho, fazem favor. Então, nós vamos ver as diferentes correntes teológicas referente ao milênio, ok? Murilo, está falando aqui que lá na sua casa o assunto é escatologia agora. O Extra, depois eu vou passar o bastão para o Extra, ele que vai ensinar a escatologia aí. Aí sim. Falou amém, tá vendo aí? Aí sim, ó. Eu gosto é assim, viu? Então, as 4 visões, as 4 correntes escatológicas, cara, não é só 4 visões, porque o pessoal arruma uma confusão danada. Então, nós vamos falar do que normalmente se usa, são 4 visões. O pessoal põe uns nomes ali, esquisitos ali, que eu não vou nem falar para não confundir. Mas aqui, ó, entre as diferentes correntes escatológicas, nós temos, lembrando que é referente a só o milênio, tá, galera? Nós estamos estudando hoje só referente ao milênio, mais nada. Então, nós temos o pós-milenismo, temos o amilenismo, temos o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Então, vamos iniciar o primeiro aqui, ó, o pós-milenismo. Nós vamos falar sobre o pós-milenismo. Eu até procurei assim, umas imagens bacaninhas assim, na internet, para a gente ver aqueles esquemas, né? Mas não achei. Aí eu mesmo fiz uma aqui, mas vocês vão entender. Eu vou explicar ela, vocês vão entender. Então, o que é o pós-milenismo? Pós-milenismo, a visão pós-milenista, ela acredita que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após o milênio, ok? Dentro do próprio pós-milenismo, existem diferentes opiniões sobre esse período milenar. Alguns acreditam que se trata dos últimos 1000 anos antes da volta de Cristo, enquanto outros defendem que o milênio é um período que compreende desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. O pós-milenismo afirma que nesse período ocorrerá uma completa evangelização do mundo e que a maioria das pessoas serão convertidas, o que ocasionará um grande desenvolvimento global em todos os aspectos, social, econômico, político e cultural. Cara, o que é o pós-milenismo? Como o próprio nome diz ali, ó, esse esquema aqui, o que ele significa? Aqui, em todas as visões, nós vamos ter esse mesmo esquema aqui. Só que a diferença é o seguinte, aqui está a primeira vinda de Cristo, quando ele veio e morreu na cruz, ok? Então, os acontecimentos, eu vou passar para o próximo slide, só para vocês verem os acontecimentos, depois eu vou voltar aqui, ó. Que nem aqui, ó. Aqui nós temos a primeira vinda de Cristo, era da igreja, grande tribulação, milênio e depois juízo final, ok? E uma visão é essa aí. Agora vou voltar no pós-milenismo. O pós-milenismo, o que ele acredita, cara? Ele acredita que essa questão da grande tribulação é o momento que a gente passa atualmente, entendeu? É a dificuldade do mundo aí mesmo. Eles não acreditam em um milênio
literal. Lembrando o que é literal de novo. Literal, se eu for pegar o ônibus, eu estou falando uma coisa não literal, porque eu não consigo pegar o ônibus. Literal é se eu estivesse pegando o ônibus. Ou seja, se eles acreditam que não existe um milênio literal, quer dizer que eles não creem num período físico de 1000 anos, que a gente conhece. Milênio é 1000 anos. Então, eles não crêem que esse período ele vai acontecer de verdade. Isso é o pós-milenismo. E eu devia ter feito isso no início. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, que é o único lugar onde fala de milênio na Bíblia. Então a gente vai ler isso para a gente dar sequência aqui. Eu esqueci de ler no início. Apocalipse capítulo de número 20, por favor. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler do 1 até o 7, até o 6. Então vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então aqui está falando do milênio. Aqui já inicia falando, porque ele veio, né? Ele tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, que é o mesmo que a antiga serpente, lá do Jardim do Éden, está fazendo menção ao Jardim do Éden, e que é o diabo. Aí ele fala assim, ó, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aí, a partir do versículo 7... vai continuar falando do milênio, que vai falar que o diabo, depois dos 1000 anos, ele vai ser solto, e ele vai enganar muita gente ainda, e ainda vai ter aquela guerra depois, do Gog e Magog, e o juízo final, o trono branco, e depois novos céus e nova terra. Mas aí, isso aqui é o que a gente entende de milênio, é o que a Bíblia relata, somente Apocalipse 20, que fala a palavra milênio. Em toda a Escritura, a gente não vê mais falando sobre milênio. Então, o pós-milenismo, cara, o pós-milenismo, aqui tem algo muito interessante nele. Ele fala assim, ó, eles acreditam que esses 1000 anos, eles não são literais, eles não acontecem de verdade. E algo incomum nele é que ele afirma que nesse período ocorrerá uma completa evangelização do mundo, cara. Eles acreditam que o mundo vai ser evangelizado por completo, e isso vai trazer impacto social, econômico, político, cultural. Ou seja, o mundo ele vai ter uma melhora significativa à medida que o evangelho vai avançando. Então, essa é a visão pós-milenista. Eu tenho aqui uma colinha aqui do pós-milenismo. O que acontece? O pós-milenismo ele ganhou muita repercussão. O material de vocês tem algo assim, bem resumido, mas, sinceridade, eu não consegui passar, cara, para o computador tudo ainda, mas depois eu vou passar isso aqui, ó, porque de cada visão eu tenho um monte de trem escrito, entendeu? Que eu escrevi à mão, mas não tive tempo de passar para o computador. Mas isso aqui eu vou disponibilizar tudo para vocês, porque isso aqui é bom. Porque daqui 10 anos aí, cara, se a gente for estudar escatologia de novo, provavelmente a visão mudou tudo já, porque já as coisas que o pessoal estava acreditando já não aconteceu, aí já começa a ver outra coisa já. Aí vocês vão ter, nossa, pastor Tias deu um estudo para nós 10 anos atrás, você lembra? Eles acreditavam nisso, hoje já é diferente já. É assim mesmo, cara, escatologia é desse jeito. E eu vou te falar que é desse jeito porque, no início, a grande maioria era pós-milenista.
A maioria. E o pós-milenismo, cara, ele ganhou... Ele acredita assim que ele iniciou ali no 4º século. Vocês lembram na aula passada que a gente falou de um concílio de Nicéia que aconteceu, onde Constantino, no ano de 325, ele juntou os camaradas tudo, os bispos tudo, e ali, porque é o seguinte, nessa época do 4º século, o que acontece? Nessa época a igreja era super perseguida, cara. Ser cristão era ser mártir, ser martirizado, jogar no Coliseu, ser cabeça arrancada, isso era ser cristão nos primeiros séculos, ser perseguido. Aí, cara, rapaz, eu até pensei assim, depois que a gente terminar esses estudos escatológicos, a gente podia gastar uns 2 ou 3 semanas para a gente estudar a história da igreja, cara. É impressionante o que aconteceu, cara, no início da igreja. Por quê? Nos primeiros séculos a igreja era perseguida. Os caras eram jogados no Coliseu, assim, para o leão comer, entendeu? Com a família inteira. E cristão, rapaz, os camaradas antigos aí, eles usavam, os cristãos era para acender, para clarear o jardim dele, pôr no fogo no cara vivo, velho. Isso aí aconteceu, velho. Então, quando chega Constantino, cara, o que é Constantino? Era um camarada que não se sabe ao certo se ele foi um camarada que se converteu de verdade ou se foi por conveniência assim, eu quero ter o apoio da igreja, ele falou que era convertido, e aí o evangelho de ser perseguido, quem não era cristão, aí Constantino virou o negócio, agora quem não era cristão que perseguia, entendeu? Teve uma mudança radical, cara. Então, a partir de Constantino, ali no 4º século, acontece isso. A perseguição que estava tendo com a igreja mudou de lado. Agora eles começaram a perseguir quem não era cristão no início. Então, ali eles acreditam que iniciou o pós-milenismo, porque ali, com Constantino, já foi assim, uma junção de igreja com política, com sociedade. Aí esse cara assim, agora já vai começar a ter uma melhora. Por quê? Cristão já não era morto mais, para a rua fora, praça pública, não era jogado ao Coliseu, junto com a família, para morrer todo mundo. Já começou a ter um impacto a evangelização. Então, eles acreditavam assim, cara, e isso, cara, olha para você ver, ele ganhou força no século, isso foi lá no 4º século, só que ele ganhou força mesmo só no 18º século, no século 18, por quê? Foi onde começou, cara, cristãos, missionários espalhando aí para o mundo todo, cara, e cara muito bruto, ó, John Knox, Jonathan Edwards, John Owen, esses camaradas, assim, cara, foram só cara brutão, esses caras, tudo era pós-milenista, porque eles acreditaram o seguinte, naquele momento, a igreja ia começar a acompanhar e começar a levar o evangelho para todo lugar, ia começar a mudar todo mundo. Então, o pós-milenismo ganhou muita força iniciando, mandando os missionários para o campo, no século XVIII. Porém, aí vem o seguinte, vem a Primeira Guerra Mundial. Na hora que chega a Primeira Guerra Mundial, cara, aí foi um banho de água fria neles, porque eles falaram assim, cara, nós acreditamos que à medida que o evangelho vai chegando, ele vai mudando sociedades, mudando pessoas, realmente muda, porém chegou a Primeira Guerra Mundial, cara, aí foi um banho de água fria neles, deu uma balançada neles, aí quando eles começam a estruturar, vem a Segunda Guerra Mundial, aí na Segunda Guerra Mundial, cara, tipo quase que o pós-milenismo foi assim, acabou, extinguido. Quase que ele acabou ali, se não tiver acabado, que está renascendo por agora. Nós vamos falar disso. Então, cara, eles acreditam que Jesus, só ia acontecer a volta de Jesus depois do milênio, e o milênio não era um período de 1000 anos. O milênio era a partir do dia que Jesus foi assunto ao céu, ele morreu, aquele período de intervalo entre Jesus e a segunda vinda dele, era um milênio, porém não tinha que ser 1000 anos, literalmente 1000 anos, era um período que simbolizava, é um grande tempo, entendeu? Um tempo longo de anos, porém não tem que ser 1000 anos. Então, aí quando você vai estudar os camaradas, realmente, eles vão falando assim, cara, eu acredito, eu estudando um camarada que ele é pós-milenista, e ele falou assim, cara, ninguém pode negar que o evangelho trouxe mudança mesmo. Não, trouxe mesmo. Isso aí a gente não tem como negar, velho. Então, assim, onde o evangelho ele vai sendo disseminado, ali a tendência é que as pessoas se transformem.
O apóstolo falou outro dia aqui do avivamento, se eu não me engano, do país de Gale, que a galera lá, quando o avivamento começou a alcançar essas pessoas, as pessoas começaram a procurar os credores. Eu falo, cara, eu estou te devendo, eu preciso te pagar. Você vê que muda tanto a pessoa que ele fala, cara, eu não posso fazer isso mais, eu tenho que ir lá pagar minha conta. Então os caras começaram a procurar os bancos que estavam devendo, os comércios, falou assim, cara, nós queremos quitar nossas contas. E ali o avivamento trouxe realmente uma mudança para aquela sociedade. Então, dentro disso, o pós-milenista está corretíssimo, cara, corretíssimo. Porém, a falha dele é que eles acreditam que com a evangelização o mundo vai melhorar. Não, o mundo não vai melhorar. E a gente... Então, eles acreditam aqui, primeira vinda de Jesus, esse intervalo até a segunda vinda é o milênio. E quando acabar o milênio, é quando Jesus voltar. Jesus já volta e já é juízo final, julgamento, tudo ali não está, passou e acabou, novos céus, nova terra. Não tem grande tribulação, não tem isso. Então, aí eles vão falando assim que a primeira ressurreição acontece quando o pecador se converte e torna uma nova criatura. Aí o milênio iniciou para esse camarada, vamos dizer assim. Aí fala assim, então, quando é que o cara ele nasce de novo? Quando ele aceita Jesus. Quando ele aceitou Jesus, ali ele está reinando com Cristo. Porém, Cristo não reina literalmente na terra, ele está reinando no céu. E nós, a partir do momento que a gente aceita a Cristo, nós passamos a ser coparticipantes desse reino. Porém, Cristo está reinando no céu e nós estamos reinando aqui. Ele comanda tudo, entendeu? Você quer falar alguma coisa, Bruninho? A Lília falou comigo assim, não, ninguém pode nem coçar a testa que você fala assim. Você quer falar alguma coisa? Aí o Bruninho fez agora, né? Eu já ia perguntar se você queria falar alguma coisa, estou brincando. Então, cara, o cristianismo, ele está com dificuldade de avançar. Isso é uma realidade também. Porém, olha o que acontece, Mateus 24, 14. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 24, 14. Para você ver assim, esses camaradas, eles acreditam em coisas sem base bíblica. Não é sem base bíblica, nós vamos ver a base deles, entendeu? Uma coisa é certa, gente, não existe nenhuma base dessa aqui que é, nossa, essa aí não tem base bíblica, não existe, todas têm. E todas têm caras muito respeitados, teólogos assim, que foram pais da igreja, que deixou ensinamento para nós, que hoje a gente não concorda com eles, mas eles ensinaram a gente, entendeu? Então, ó, Mateus 24, 14, diz assim, ó, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, esses camaradas, eles têm essa intenção aqui, cara, não, o evangelho precisa ser pregado, e se ele é pregado, ele vai trazer mudança, e o mundo vai melhorar, entendeu? Então, essa era a visão deles, não vai melhorar, o mundo tem que melhorar, porque o evangelho está avançando, e realmente, cara, o evangelho avançou aí, pode falar, Alan? Uhum. Você põe som nesse aqui lá para mim, fazer favor, no amarelo? Que aí se alguém precisar fazer pergunta, faz aqui, porque senão ninguém escuta o que está fazendo, o que está falando, entendeu? Eu vou estar respondendo, mas ninguém sabe o que está perguntando. Mas faz a pergunta de novo aí. No caso foi o seguinte, quando eu era mais novo, eu pensava assim que todo mundo no planeta tem que ouvir de Jesus pelo menos uma vez. Ouvir falar de Jesus, quem é Jesus, o amor de Jesus. Para Jesus voltar, no caso. Essa passagem, no caso, apresenta isso. Isso aí, nós vamos entrar nessa questão aí quando a gente falar de uma visão do milênio aqui mais para frente. Mas basicamente é isso aí, entendeu? Há quem diga, porque a gente fala o seguinte, hoje tem o que, a gente fala assim, não, cara, o evangelho tem que ser pregado a todo mundo para que Cristo venha. Porém, há uma coisa que a gente não consegue explicar. Por exemplo, a primeira civilização foi cristã. Então, por que isso não foi passado? Tipo isso.
Porque a primeira civilização foi instruída pelo próprio Deus. Depois veio Deus fazendo alianças, fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão. Então, ele vem sempre fazendo alianças. E esse evangelho já não foi pregado, não? Tipo isso. E a gente vai ver isso, que esse evangelho, Paulo vai dizer assim, que esse evangelho já foi pregado. Entendeu? A gente vai ver isso aqui, mas é isso aí que você está falando. Entendeu? A gente entende dessa forma também. Então, 1 Tessalonicenses, hoje nós vamos precisar abrir muita Bíblia, tá, gente? Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Como eu falei... Fala. Não, e é justamente isso aí. E isso, cara, o que você falou é o que eu creio, entendeu? Porém, a gente vai ver que tem divergência isso, porque uma visão que a gente falou aqui, recapitulando, dispensacionalista e o aliancismo não crê no livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, entendeu? É Deus que determinou e acabou. Não existe, o cara não tem opção de escolha. Se ele foi alcançado, é porque Deus determinou que ele fosse alcançado. E quem não for, Deus determinou também que ele não vai. Hã? É tipo isso aí. Então... Ok. Ei. Isso aí também. Não, isso aí, ele vai fugir do nosso assunto, mas ele está dentro, por exemplo, quando a gente fala de justificação, pessoas justificadas pela fé, e a visão, por exemplo, do calvinismo e arminianismo, entenda o seguinte, o que o arminianismo prega? Ele prega o seguinte, se um camarada morrer aqui hoje, por que Deus sabe quem vai ser salvo no arminianismo? Porque Deus sabe todas as coisas, inclusive ele sabe o futuro, ele sabe quem lá na frente vai aceitar o evangelho, ele sabe, esse cara vai ser salvo, porque ele vai ser exposto ao evangelho e vai aceitar. O calvinismo prega o seguinte, não, o cara que é salvo é porque Deus determinou que esse cara é salvo. Aí então, esse camarada, todo mundo que morreu agora sem ouvir o evangelho, os calvinistas vão falar assim, não, se esse cara foi predestinado, ele foi salvo, porque ele não precisa fazer nada assim. Não que o cara não tem que fazer, fica parecendo que a gente é desleal com os caras, né, com o calvinismo. Não é que eles não precisam fazer nada. Esses camaradas que eles são salvos, eles não vão desviar, entendeu? Eles não vão para outra, porque eles pregam assim, quando a gente fala mal deles, a gente fala assim, não, porque o cara, ele é salvo, ele pode sair da igreja, fazer o que ele quiser, que ele vai ser salvo. Não, o calvinismo não ensina isso, a gente tem que ser verdadeiro. Eles ensinam que o camarada que teve uma conversão, que ele encontrou com Cristo, ele nunca vai sair, ele nunca vai para o mundão e fazer o que quiser e vai ser salvo lá no mundão. Ele não prega isso. O cara que sai nunca foi salvo. Aí então, para a questão das pessoas que morreram lá atrás, para o calvinismo se esse camarada era um eleito, ele foi salvo. E para o arminianismo é o seguinte, Deus sabe se esse camarada é exposto ao evangelho, se ele ia crer ou não. Então, se Deus sabe que ele seria exposto ao evangelho, ele ia crer, ele foi salvo. Agora, Deus sabe se ele fosse exposto ao evangelho, ele não ia crer, foi condenado. Isso é ser justificado, entendeu? Então, é mais ou menos dentro disso aí que pensa essas duas visões. Então, como a gente falou da primeira ressurreição, porque esses camaradas do pós-milenismo, eles acreditam, porque tem um momento aí que tem que acontecer uma ressurreição, dentro da visão, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, Paulo fala isso aos Tessalonicenses, e nós, depois os que estivermos vivos, ou seja, tem que ter uma ressurreição para que tenha novos céus e nova terra. Sim, é coisa assim, eu creio que é porque eles estão mais fundo que a gente, eu acho que é só isso. Então, precisa haver uma primeira ressurreição. Só que essa visão deixa aberta. Aonde que acontece isso? Não tem. Aí,
eles vêm aqui, 1 Tessalonicenses, aí eles vão falar que a ressurreição, ela acontece quando o camarada, ele encontra Jesus, ele aceita Jesus, a ressurreição, ele é um novo homem agora, ele ressuscitou agora, entendeu? Aí Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, vai falar contra isso. E 1 Coríntios, capítulo 15, não vamos ler isso aí não, mas é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, vai contra essa teoria. Fala comigo. Pode falar. Na atualidade hoje, né? O pós-milenismo se encaixaria em quais estilos de igreja? Hoje, o pós-milenismo... Vamos falar assim, qual igreja que segue isso? Eu não sei te falar a igreja que segue. Porque é o seguinte, nós vamos ver agora, a próxima visão é o amilenismo. O amilenismo é a mesma coisa do pós-milenismo, com só uma coisa diferente. E o amilenismo é igreja presbiteriana. Calvinismo, em geral, é amilenista. Os pós-milenistas, eu creio que são igrejas reformadas também, assim como a presbiteriana. A única diferença que vai divergir o pós do amilenismo é que o pós-milenismo acredita que o mundo vai melhorar. E o amilenismo, não vai melhorar, só vai piorar. Entendeu? Não, acredita. Eles não acreditam em um milênio literal. Igual um milênio de 1000 anos que a gente vai reinar com Cristo. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam igual aqui, pós-milenismo, que é a próxima visão que a gente vai ver. Mas eu não saberia te dizer, Kaique, assim... Não faz isso não, você sofre. Aí, cara, olha aqui, mas aí existe um texto. A volta de Cristo? É imprevisível. Todas as visões não se arrisca a dizer uma volta que precisa, né? Porém, há uma visão que não é o caso hoje, que a gente está falando de milênio, mas na grande tribulação, há uma visão que é crer no arrebatamento secreto da igreja. Aquela visão que a gente vê nos filmes, que o piloto está lá, está no avião, aí o cara saiu, o avião cai, o menino está lá no carrinho de bebê, só fica a roupinha lá dentro. Então essa é uma visão, entendeu? Que vai ser o arrebatamento secreto. Mas todas elas não se arriscam a dizer a respeito do arrebatamento. Mas dentro desta visão do pós-milenismo, que o mundo vai melhorar, o mundo vai ser evangelizado, uma passagem em Lucas, capítulo 18, essa aí nós vamos ler. Essa passagem arrebenta o pós-milenismo, cara. Essa passagem. Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Lucas 18. Não precisa da gente ler do 1 ao 8, mas vocês têm que entender pelo menos o contexto, né? Fala assim, disse-lhe Jesus sobre uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí, não vou ler tudo aqui para a gente entender, é pequeno. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo, bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei o caso dela, para não suceder que por fim venha molestar-me, me incomodar. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo, não fará Deus... Aí ele fala assim, o juiz era um pilantra na história, e ele fala assim, cara, ele mesmo reconhece, eu não sou um juiz honesto, só que essa mulher fica me enchendo a paciência, eu vou julgar o caso dela, porque mesmo que eu não seja honesto, vou julgar ela para ela parar de me encher a paciência. Aí, no versículo 7, vai e traz para Deus agora. Fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, aí agora que arrebenta, fala assim, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aqui, ele está falando o seguinte, cara, o pós-milenismo defende, a tendência é que melhore,
O evangelho vai sendo alcançando e vai melhorando, o mundo vai se tornar um lugar melhor. Só que o Lucas fala assim, mas quando esse homem vier, quando o Filho de Deus vier, ele vai achar fé na terra? Então, assim, se aqui está uma pergunta para nós, assim, é possível que não tenha fé na terra. Porque o que fala a Bíblia? Por muito aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, isso aí, cara, derrubou o pós-milenismo. Então, o pós-milenismo hoje está em quase desuso. Por causa dessas questões. Então, ainda dentro do pós-milenismo, a visão otimista deles, que o mundo vai melhorar, não é, aí o camarada, eles mudaram isso recente, não é o mundo que vai melhorar, é com relação ao trabalho da igreja, o trabalho da igreja vai melhorar, não, com certeza, se está avançando, se o evangelho está avançando, isso tem que melhorar. Então, prova disso é o bem que a igreja faz para a sociedade. Hoje, por exemplo, se tirar as igrejas aí, cara, acabou. Vai começar, cara, aí, número de assassinato, de roubo, divórcio, tudo isso vai aumentar. Se já está crítico com a igreja aqui, sem ele, cara, acabou. Não a igreja, é Cristo, né? Mas nós somos o representante dele. Então, um livro que fala assim, ó, e se Jesus não tivesse nascido? Esse livro chama James Kennedy, o camarada. Ele traz nesse livro a visão pós-milenista. Então ele fala assim, da onde os evangelhos chegaram, o que aconteceu? Não tem como a gente ir contra que mudou. Lógico que mudou, entendeu? Até as faculdades, aí é um movimento que aconteceu na Inglaterra, lá, de avivamento, aí começou a abrir faculdade, médico, hospitais, pessoal interessado por isso, por medicina. Então, cara, isso é inegável, nós não podemos negar isso. Então, e eles vão falar o seguinte, Marcos capítulo 4, a gente já está finalizando essa primeira parte aí, gente. Marcos capítulo 4, meu Deus, 9 horas já, cara. Marcos capítulo 4, versículo 30 até o 32, diz assim, ó. Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeamos, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, ela cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de que as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. Ou seja, eles têm isso como uma base também. Cara, não, à medida que o reino de Deus for avançando, o reino de Deus vai crescendo de uma forma que Deus, ele começa a reinar, não literalmente, mas ele está reinando agora. Nós estamos no milênio para essa visão pós-milenista, entendeu? Esse é o reino de Deus. Então, isso é o que aqueles que defendem a visão do pós-milenismo, tem mais coisas aqui, mas já está bom, porque senão a gente vai agarrar muito aqui. Então, essa é a visão pós-milenista. Vocês têm alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, vocês perguntam, tá, gente? Então, essa é a visão pós-milenismo. Lembrando o que é o pós-milenismo, Jesus veio a primeira vez, quando ele morreu na cruz, depois inicia aqui o período da igreja, do milênio, reinado de Cristo. Cristo já está reinando. Após esse período, que não necessariamente precisa ser 1000 anos, Jesus volta na sua segunda vinda, onde fala assim, todo olho verá, a palavra de Deus fala, e aí depois disso, juízo final, novos céus, nova terra. Então esse é o pós-milenismo. Agora nós vamos no amilenismo. Cara, o amilenismo é praticamente a mesma coisa do pós-milenismo, com aquela pequena diferença que eu falei, que eles não creem que o mundo se torne melhor. E aqui, cara, aí a gente fala, o amilenismo não tem base bíblica. Cara, quem defende eles são os presbiterianos, os caras mais brutos, os teólogos mais brutos que tem no planeta são os presbiterianos. E eles que defendem. Aí a gente falar que não tem base bíblica, a gente está ficando doido, entendeu? Nós vamos estudar aqui, ó. Embora o termo amilenismo, a palavra, quando tem um A, essa letrinha A, dá a intenção assim, que não existe milênio. Mas não é que não exista milênio. Eles não creem que exista um milênio literal de 1000 anos. Eles acreditam, como o pós-milenismo, nós estamos vivendo o milênio agora. Então,
embora o termo amilenismo literalmente signifique sem milênio ou não milênio, o amilenismo de forma alguma nega o milênio. O amilenismo entende que o capítulo 20 de Apocalipse, que descreve o milênio, se refere ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, exatamente igual ao pós-milenismo. Ou seja, 1000 anos, os 1000 anos são simbólicos e não estão relacionados a um período de paz e prosperidade na terra, mas ao caráter espiritual do reino de Cristo. Ou seja, isso é a diferença do pós para o amilenismo. Então, vamos dar uma olhada no amilenismo. O amilenismo, ele vai falar assim que o milênio, ele foi inaugurado, né? Porque a gente fala o seguinte, assim, cara, você vê que é o mesmo desenho, do amilenismo, do pós-milenismo, é a mesma coisa. Eles vão falar assim, não, o milênio, ele já foi inaugurado. Ele já foi inaugurado quando Cristo veio. Só que ele vai ser consumado na segunda vinda, que é isso aqui, ó. Inaugurou aqui, vai ser consumado aqui, vai finalizar. E por que eles têm isso? Lucas, capítulo 17, versículo 21. Lucas 17, 21. A base deles. Não é só essa, nós vamos ver outras. Lucas 17, 21. Aí vocês deixam aberto em Lucas, porque nós vamos ler Lucas 10 e depois Lucas 11 também. Então, vai falar o seguinte, Lucas 17, 21, olha o que está escrito. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aí eles vão falar, não, o reino já chegou, cara. O reino está aqui. Agora, Lucas capítulo 10, versículo 9. Lucas 10, 9 diz assim, ó, curai os enfermos que nela houver e anunciar-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Isso ele falou antes que o reino estava dentro. Então ele estava falando aqui, Jesus falando assim, ó, o reino está chegando. Aí agora Lucas capítulo 11, versículo 20. Diz assim, ó, 19, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, porque assim, quando Jesus estava expulsando o demônio, aquele endemoniado mudo, né, os fariseus falaram assim, Jesus faz isso pelo poder de Beelzebu. Eles blasfemaram. Aí Jesus no versículo 19, ele fala assim, ó, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes, aí no 20 agora. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Entendeu? Então, aqui, esses camaradas falam o seguinte, cara, o reino chegou. O reino chegou. Então, aí fala assim, cara, mas, quando o reino chega, Apocalipse 20 fala o quê? Que o diabo deveria estar o quê? Preso. Porque quando ele... Aí fala assim, não, o diabo ele está preso agora. Mas, cara, como que o diabo está preso e ele faz essa ruaça toda aí que a gente vê? Não, e fala, aí o exemplo é o seguinte, o diabo, ele está preso, o exemplo o melhor do cachorro na corrente. O cachorro está preso e ele tem uma corrente. E ele tem o raio de ação dessa corrente. Ele vai até onde a corrente dá liberdade para o cachorro ir. Se você entrar dentro do raio de ação dessa corrente, o cachorro vai te pegar. Agora, se você passar longe dessa corrente, o cachorro não te pega. Então, o diabo está preso, ele está limitado, porém não impedido de fazer. Então, essa é a visão do diabo preso, porque o diabo está preso no milênio. E eles falam o seguinte, cara, milênio é agora, porque o reino de Deus já chegou. Aí eles vão pegar, e eles falam assim que Apocalipse, capítulo 20 é simbólico. Eles vão falar, por exemplo, a gente vai ver na próxima visão, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 6, Isaías 2, Isaías 65, Isaías 66, tudo é referência ao milênio. Referência ao milênio assim, dentro de uma visão, não dessa. Porque fala lá que o urso vai pastar junto com a ovelha, a criança vai poder brincar com o leão. Então eles falam assim, cara,
para que isso se cumpra, necessariamente precisamos do milênio. Aí eles vão falar assim, cara, não, aquelas promessas são espirituais. Por quê? O aliancismo torna as promessas do Antigo Testamento espirituais. Então eles falam, não, aquilo é simbólico, rapaz, é simbólico, isso é espiritual, isso não tem que acontecer. Então, eles pegam tudo aquilo ali, o milênio é um período entre a primeira e a segunda vida, e primeira e segunda vinda de Cristo, e as coisas que, porque Apocalipse 22, abre 22, rapidão, porque eles vão falar de simbologia, de símbolos. Apocalipse capítulo 22. Deixa eu ver se eu anotei aqui o... Não, a gente leu o 22 aqui, não é muita coisa, não. Eles falam assim, por que, cara, que é simbólico? Porque depois que acontece tudo isso, julgamento, novos céus e nova terra, aí no capítulo 22 de Apocalipse vai falar assim, que tem uma árvore lá, fala assim, ó, no meio da sua praça, versículo 2, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aí eles falam assim, cara, por que é simbólico? Ali já é tudo perfeito, é novo céu, nova terra, por que a árvore cura? Não vai precisar dessa árvore. Então, cara, é simbólico. Aí eles vão trazer, não, isso é simbólico. Aí eles vão espiritualizar as profecias que foram dadas a Israel, por exemplo. Não, essas profecias, a igreja, quando toma o lugar, assim, como é que fala? Tipo, ele sucedeu, a igreja, ela é a sucessora de Israel, entendeu? Então, essas promessas que foram feitas a Israel, foram espiritualizadas e aplicadas na igreja, dentro da visão amilenista. Então, aí, fala, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17, e em 2 Pedro 3, 8, nós vemos aqui referências ao milênio, porém eles vão falar assim, cara, isso tudo é simbólico, porque Paulo fala aos Tessalonicenses, né, fala assim, ó, não sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque essas coisas vão acontecer, mas primeiro tem que se revelar o filho da iniquidade, o anticristo e tal. Aí em 2 Pedro capítulo 3, 8, fala assim, não, porque 1000 dias para Deus é como, mil anos é como um dia para Deus, e um dia é como 1000 anos. Aí eles vão pegando isso, espiritualizando tudo, então a gente fica meio que não tem como, entendeu? Na verdade, eu acho que eu falei o seguinte, não que eles pensaram isso, era porque é o seguinte, eu disse aqui que todo período, né, da história precisa ter um anticristo pronto, velho. Porque anticristo, o que é o anticristo? O Papa é o anticristo. Por que o Papa é o anticristo? Ele não é o anticristo escatológico, como estou falando. Porque anticristo é tudo aquilo que você não precisa ser anticristo, ser contrário. Se você toma o lugar dele, você é anticristo também. E o Papa, ele é o vigário da igreja, ele toma o lugar de Cristo. Ele é anticristo porque ele está no lugar de Cristo. Ele não precisa ser contra Cristo. Se está no lugar dele, já é o anticristo. Então, oi? Ele é adorado, entendeu? Então, assim, hoje nós temos, por exemplo, se o camarada falar, o diabo, ele não é onisciente, cara. Ele não sabe todas as coisas, assim como Deus. E vai ter um momento, graças a Deus, e vai ter um momento que ele vai precisar ter um anticristo pronto para que as promessas se cumpram. E como ele não sabe quando isso vai acontecer, ele tem que ter um preparado todo momento. Então eu creio que se Cristo tivesse voltado na época de Hitler, com certeza ele seria um anticristo. Entendeu? Porque era o camarada que o diabo tinha pronto para usar. Porque o diabo não sabe quando isso vai acontecer. Imagina se Cristo volta, o diabo não tem um camarada pronto para ser um anticristo. Então por isso você me pergunta assim, pastor, o anticristo já nasceu? Eu vou com certeza, está na terra aí. Se Jesus não voltar agora, ele não vai manifestar, mas ele está aí. Entendeu? Aí vai passar para uma próxima, entendeu? Então, aí uma pergunta amilenista, cara. Os amilenistas falam assim para nós,
Para nós não. Para a visão que crê no milênio literal. Fala assim, cara, para que precisa do milênio? Sendo que as coisas foram espiritualizadas e tudo já se cumpriu com a vinda de Cristo. E para que precisa do milênio? Aí nós que cremos no milênio, acreditamos que precisa do milênio para cumprir as promessas que foram feitas lá atrás, e elas têm que se cumprir. Porque tem coisas que só acontecem, cara, se tiver um milênio literal. Se não existir um milênio, essas coisas não vão acontecer. Então, o amilenismo, ele entende que nem todas as profecias do Antigo Testamento são coisas que têm que acontecer de verdade. Fala comigo. Normalzinho de tudo, vai nascer igual nós mesmo e vai estar caminhando. Por exemplo, ele pode ser o Emmanuel Macron, entendeu? Porque a gente vai ver, por exemplo, quando a gente falar das 70 semanas de Daniel, sobre a estátua e sobre a simbologia dos reinos, cara, o Macron é o primeiro da lista, velho. Se não for ele é o primeirão da lista ele encaixa em quase tudo, viu? Inclusive a aliança com os 10 reinos que o anticristo faz, o Macron já fez 9, falta só uma. Entendeu? Ele é ativado, cara. Ele vai ser um camarada que ele está preparado para esse momento aí, entendeu? Não sabe. Ele vai ser o camarada que ele vai dar o start para isso tudo aí, entendeu? A mãe também, coitada, ela não vai saber. Ela vai... Não sabe. Não, cara, você acha... Por exemplo, a mãe do Hitler não sabia que o Hitler ia sair aquela porqueira, não, ué. Ué. Foi um padre, isso mesmo. Eu tenho que ler essa passagem para a gente entender ela direitinho. Mas assim, se a gente até falar disso agora, nós vamos fugir do assunto do milênio. Não. Mas assim, essa parte da simbologia, a gente precisa dela. Mas a gente vai... O que eu até falei com o Murilo, eu acho. Porque é o seguinte, eu quero passar com você as visões relacionadas ao milênio e à grande tribulação. Depois disso, que a gente vai voltar na parte simbólica, por exemplo, que é 70 semanas. Porque assim, cara, se a gente pegar tudo, e que é mais de um ano estudando. Porque são 7 taças, são os cavalos, entendeu? Aí vai o dragão, a meretriz, um monte de coisa, entendeu? Os chifres. Oi? Eu também estou. Então, Amós capítulo 9, porque é o seguinte, aí o amilenismo vai falar o seguinte, que Jesus, Amós, eles falam assim que viria alguém para restaurar o altar caído de Davi. Aí Jesus, ele cumpre isso, cara, em Amós capítulo 9, Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, fala assim, que viria alguém que ia restaurar o altar caído de Davi. Aí as pessoas falam assim, cara, o altar caído de Davi é o quê? Davi o que o Israel quer? Quer um rei que seja descendente de Davi e que governe eles e que as nações do mundo se submetam a esse reino. É isso que o povo de Israel espera. Aí Amós fala assim, e vai vir e vai restaurar o altar caído de Davi. Aí os camaradas que acreditam no milênio, falam assim, tá vendo? Isso aí fala do milênio. Só que aí os camaradas milenistas, eles são fera, rapaz. Aí eles vão lá em Atos, capítulo 15, versículo 14, 18, e fala o seguinte, assim, não, mas aqui eles nem espiritualizam nada, não. Tiago, ele fala assim, cara, isso que Amós profetizou se cumpriu agora na igreja aqui. Aí ele já matou aquele ali. Aí aquele ali a gente já não pode usar mais para o milênio. Porque Tiago fala assim, o que Amós falou, é tipo Jesus, vocês lembram quando Jesus, ele pega o rolo falando de Isaías, aí ele está falando lá com o povo, aí ele fala assim, hoje essa palavra se cumpre diante de vocês.
Entendeu? Então, isso está em Lucas capítulo 4, Lucas 4:18, ele cita Isaías 61 e ele fala assim, ó, isso se cumpre hoje, entendeu? Então esse camarada, ele pega lá a palavra lá de Amós e fala, não, se cumpriu aqui, cumpriu na igreja, entendeu? Então essa é a visão amilenista. A diferença da visão amilenista, cara, tudo que eu falei para a visão amilenista, vocês podem levar para o pós-milenismo também, que é a primeira. Porém, a diferença máxima deles ali, o que diverte mesmo, é que amilenismo não crê que o mundo vai ter uma melhora, entendeu? Ele vai sempre piorar, e isso é um símbolo da estátua de Nabucodonosor também. A estátua tinha cabeça de ouro, depois o peito de prata, o ventre de bronze, só foi caindo os metais. Ouro, prata, bronze, ferro. Ou seja, decadência dos governos humanos. Se o mundo fosse melhorar, a cabeça da estátua seria de ferro, e depois o peito de bronze, a cintura de prata, e o pé seria de ouro, mas é o contrário. Então está decaindo a estátua. Pode anotar aí para pregar. Então esse é o amilenismo. Agora nós vamos para o penúltimo. Meu Deus. Ó, agora... Oi? O pré-milenismo, isso aí só entende quem jogou futebol no Super Nintendo. Pré-milenismo dispensacionalista pré-tribulacionista. Meu Deus do céu, olha que nome. Quando a gente vê isso aqui, a gente não entende nada, velho. O que eles estão falando aqui? A intenção nossa aqui da gente estudar isso antes de entrar a simbologia, é que vocês entendam esses nomes. Quando eles falam assim, Arlan, você é o que, Arlan? Eu sou dispensacionalista pré-tribulacionista. Aí o cara fala assim, meu Deus, hein, velho? Aí sim, hein? Então, ó, eu sou pré-milenista, dispensacionalista, pós-tribulacionista. Não, mas você entende o seguinte, ó, o primeiro nome, pré-milenismo, ele indica que Cristo volta antes do milênio. Então eu sou pré-milenista. Se eu acreditasse que ele voltasse depois, eu era pós-milenista. Como eu creio que ele volta antes, eu creio que é o pré-milenismo. Por que dispensacionalista? Porque eu creio que Deus trata o homem com... ele não é aliancista. E pré-tribulacionista, aqui acredita que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, eu sou pré-milenismo, que Jesus volta antes, dispensacionalista, porque eu acredito na dispensação, porém eu sou pós-tribulacionista. Acredito que Jesus arrebata depois da grande tribulação. Então, gravou já tem acesso à visão. Existe o meso ou mid, que nós vamos colocar ele também. Pré-milenismo dispensacionalista, ele tem uma visão pré-milenial da segunda vinda de Cristo. Porém, o dispensacionalismo, ele divide esse evento em duas fases aqui, cara, que é a visão majoritária nas igrejas do mundo inteiro. Essa visão aqui, ó. Pré-tribulacionista. Não, mas assim, não entendo o que eu estou falando, que eu tenha a razão, não. Tá? Eu estou passando todas as visões, e aqui eu creio, não é essa. Mas eu não estou, não é que eu estou certo, não. Essa aqui é a majoritária no mundo inteiro, cara. No mundo inteiro, inclusive não existe filme das outras visões, só dessa. As visões aqui, ó, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E, glória a Deus. Os caras vão falando, vai falando, Deus. Rapaz, quando você vê um camarada assim, outro dia eu vi um camarada deu de peso, ele falando assim, irmãos, eu tenho certeza que a igreja não vai passar, você dá até um alívio, rapaz. Será, rapaz, esse cara tá falando? Cara, eu tinha esquecido do meu exemplo, que eu criei ele, entendeu? O meu exemplo é o seguinte.
A Lília me lembrou. Esse exemplo eu dei de lá na teologia, nós estávamos fazendo a aula de escatologia lá, e o nosso professor, infelizmente, ele ensinou a visão que a igreja cria. Ele não deu um apanhado geral em todas as visões. Ele falou assim, existe essas aqui, mas eu vou ensinar essa aqui, que é a igreja, a visão da igreja. Ele falou, não, cara, mas aqui é a faculdade teológica, você não pode ensinar a visão da igreja. Você ensinar todas as visões. Então, a escatologia eu aprendi depois que eu saí da faculdade teológica, porque lá eu só aprendi a visão da igreja. Então, eu falei um dia assim com ele, falei assim, professor, cara, o concurso mais cobiçado no Brasil, Polícia Federal, é o mais cobiçado hoje no Brasil, se der mais vaga que medicina na faculdade. Aí, falei assim, você passou na prova teórica, agora você vai ter a prova física, que é a segunda etapa. Aí eles vão te falar o seguinte, cara, ó, vai acontecer 3 possíveis provas lá. Ou você vai ter que correr 5 quilômetros em 5 minutos, ou você vai ter que correr 10 quilômetros em 15, ou você vai ter que correr 50 quilômetros em 1 hora. Você vai chegar lá preparado para fazer o quê, professor? Aí ele, para correr os 50. Eu falei, pois é, bacana. Prepara para passar para a grande tribulação, porque é a pior que tem. Porque se você não passar, bom para nós. Mas agora, se você tiver de passar e não tiver preparado, e aí? E outra, cara, além disso, sabe o que nós temos que estar preparado? Se eu sair ali fora agora e eu for atropelado, e aí? Pode falar, pastora. Então, aí se eu sair ali, eu estou assim, ó, cara, nós não vamos passar pela grande tribulação, eu estou mais ou menos preparado, aí chega ali fora, ali um carro me atropela, não adiantou nada, entendeu? E se eu não estiver preparado agora, para onde que eu fui? Entendeu? Então, cara, essa visão aqui, ó, querendo ou não, nós vamos ter que entrar agora na grande tribulação só para falar dessa visão aqui. Essa visão, ela pede isso, entendeu? Então, ó, primeiramente, esse arrebatamento secreto que é o problema da conversa aqui, entendeu? Esse aqui que é o problema de tudo. Não é o problema para mim, não. É o problema da visão. Ó, o pré-milenismo dispensacionalista, ele tem uma visão pré-milenial da segunda vinda de Cristo. Porém, o dispensacionalismo divide esse evento em 2 fases distintas, ou seja, Jesus vai voltar em 2 vezes. Entendeu? Eu vou colocar no negócio já, que vocês vão entender melhor. Aqui, ó. Ficou bonitinho esse aqui que eu fiz, ó. Vou falar a verdade. É porque o que eu achei na internet era tão feio que eu falei, não, eu vou fazer o melhor. Aqui, então, é o seguinte, esse aqui é o esquema do dispensacionalismo pré-tribulacionista. Cara, entenda ele. Primeiro nós temos aqui, primeira vinda de Cristo, ok? Depois da primeira vinda de Cristo, nós entramos na era da igreja, que a igreja está agora. Até que chega um momento que inicia a grande tribulação. Aí aqui, no início da grande tribulação, acontece, ó, o arrebatamento secreto. O arrebatamento de quem? Só da igreja. Só a igreja, Israel não. Então aqui, ó, arrebatamento secreto, somente a igreja. A igreja é arrebatada antes de iniciar a grande tribulação. Ou seja, o anticristo ameaçou aparecer, Deus vai lá, leva a igreja. Isso assim, ó. E isso, Cristo não vai descer na terra para fazer isso. Ele arrebata a igreja nos ares. Entendeu? Não, mas pode continuar acreditando. Pode continuar. Não, eu não estou falando que está errado, não, senhor. Eu só estou falando todas as visões, entendeu? Eu vou chegar na minha visão, que eu creio ainda, eu deixei ela por último, entendeu? É porque para ter mais base nela, entendeu? Estou brincando. É na grande tribulação. Durante. É na metade dela para frente, porque a grande tribulação ela é um evento de 7 anos. Porém, só existe grande tribulação mesmo nos 3 anos e meio para frente. Os 3 anos e meio primeiro é um período de falsa paz, entendeu? Que é onde acredita assim, ó, o anticristo é o cara que vai resolver o problema das nações, e vai ter paz, isso, aquilo, tal. Fala, Murilão. Põe um microfone para o Murilo aí para nós. Aí. Aham. Entendi. Faz sentido.
Faz sentido. Não faz sentido igual a outra faz também, entendeu? Não, eu entendi. Porque é o seguinte, a questão da grande tribulação, mas o que você está falando é o seguinte, nós vamos chegar no que você está falando. Deixa eu só falar da grande tribulação. Não, está atento do que você precisava falar isso aí, entendeu? Você precisava falar isso. Aqui, então, ó, o arrebatamento secreto, ele acontece antes da grande tribulação, somente para a igreja. Você lembra que o dispensacionalismo, ele tem a igreja como uma coisa e Israel como outra, são duas coisas diferentes? Então, quando a gente estudar as 70 semanas de Daniel, nós vamos entender por que aqui Israel não está no meio e está a igreja. As 70 semanas elas foram divididas em 3 etapas. Primeiro uma etapa de 7 semanas, depois 62 semanas, e quando estava Jesus para chegar, que ia cumprir as 70 semanas de Israel, aí o povo judeu não aceitou a Cristo, rejeitou a Cristo. Naquele momento o relógio parou para Israel, parou nas 69 semanas. E ali agora começa o seguinte, Israel não quis, ele veio para os seus não aceitaram, e todos aqueles que os aceitaram, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Agora Deus começa a tratar com a igreja, meio que faz uma birra com Israel, fala assim, pode deixar que o que é seu está guardado. Aí ele começa a tratar com a igreja. Fala comigo. Isso aí. As promessas para Israel, para que ela se cumpra, necessariamente precisamos ter um milênio para cumprir. Não. E mesmo sendo nação eleita, porque Israel, Jesus não veio para Israel. Israel foi o meio que Deus usou para que viesse o Messias. Então Israel não é o fim de todas as coisas, ele é o meio pelo qual Deus trouxe o Messias, entendeu? Mas não quer dizer que ele veio de Israel, que todo mundo está salvo lá, entendeu? Os cristãos antigos e os novos, só é salvo por uma coisa, graça, só isso. Hoje existem os judeus que a gente chama de judeus messiânicos. Eles acreditam em Cristo e estão igual a nós aqui, ó, entendeu? Na primeira vinda, sim. Os messiânicos, eles são igual a nós, são cristãos. Eles acreditaram. Você conhece? Oi? Eles são a igreja, isso. Eles já não são Israel mais, são a igreja. Só que aqueles que não acreditaram que Cristo veio, eles são os judeus que Deus vai tratar com eles. Pode falar, fera. Cara, eu vou dar um spoiler aqui da grande tribulação. Qual que é a manha para você entender a grande tribulação e por que eu acredito que a igreja vai passar na grande tribulação? Porque Deus, ele retirou a igreja da ira dele. A igreja nunca pega a ira de Deus na Bíblia. Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, primeiro foi tirado Ló com a família. Então ali dá margem para o pré-tribulacionista. Ele foi tirado, depois Deus destruiu. No dilúvio, já dá margem para a igreja passar. Por quê? Noé não foi livre do dilúvio, ele foi livre no dilúvio. Dentro do dilúvio, Deus cuidou dele. Daniel não foi retirado da cova dos leões. Deus estava com ele lá dentro da cova dos leões. Então, aí, Deus, ele sempre poupa a igreja da ira dele. Na Bíblia inteira, a igreja não pega a ira de Deus. Porém, a manha sabe o que é? Grande tribulação não é a ira de Deus, velho. A ira de Deus sabe o que é? É o juízo final. Porque imagina comigo, um camarada igual Hitler mesmo. Esse cara matou mais de 1 milhão de judeus. Você acha que esse cara vai livrar da ira de Deus? Se a ira de Deus for a grande tribulação, ele está livre, porque ele já morreu.
A ira de Deus é o juízo, filho. Então, ele não vai ser livre do juízo. Agora, tribulação, sabe o que é? É o que esses cristãos antigos aí, todo mundo passou, velho. Os caras que morreu, perdeu a vida, arrancou a cabeça, foi queimado vivo, viu seu filho morrer, foi comido de leão. Isso aí, a história da igreja está repleta de gente passando tribulação, velho. Por isso que eu creio que a igreja vai passar, entendeu? Antíoco Epifânio. Uhum. Uhum. Rapaz, a questão da grande tribulação está em distinção entre ira de Deus e tribulação. Nós vamos falar só na época da grande tribulação, terça-feira que vem. Então aqui, ó, vamos entender aqui de novo. Arrebatamento secreto somente para... Eu falei da 70ª semana, aí quando Israel rejeita Cristo, ali para o relógio para Israel, faltando uma semana, e Deus começa a tratar com a igreja. Ó, agora meu negócio é com a igreja. Depois eu volto a tratar com Israel. Aí quando chega aqui, ó, Jesus veio, aqui inicia a era da igreja, ou seja, Israel está em segundo plano agora. Deus está tratando com a igreja. Quando chegou aqui, Deus arrebata somente a igreja, e Israel precisa passar dentro da grande tribulação para ele entender que o Cristo que veio, que eles rejeitaram, era o Messias. Que aí a Bíblia fala lá em Zacarias, que eles vão clamar por Cristo, porque a primeira vez que Jesus veio, ele veio o quê? Montado no jumentinho, eles falaram assim, não, a gente espera um rei, montado num cavalo branco. Você me vem no jumentinho, eles não receberam. Aí aqui, ó, mudei. Aqui, depois da grande tribulação, eles vão, quando eles estiver assim, bem resumidamente, sendo espremido pelas nações, eles vão clamar pelo Messias. Aí Jesus vem, agora, aqui ele arrebata a igreja no ar. Aqui ele vem, desce aqui com a igreja. Ele desce com a igreja e desce lá no Monte das Oliveiras, e o monte ele vai fender no meio. Ele fende no meio, Israel passa, e Deus destrói o inimigo com um sopro. É isso aqui, está dentro, aleluia. Então, nessa segunda vinda, aqui, ó, vou falar como se nós fosse essa visão. Nós, como igreja, viríamos com Cristo aqui, ó. Vamos descer para guerrear juntamente com Cristo, entendeu? E por que Israel vai ser assolado aqui, cara? Aí entende agora por que Israel precisa de ter um templo? Porque Daniel 9:27, se eu não estiver enganado, fala assim que na metade da semana vai cessar o sacrifício. Ou seja, Israel aqui vai ser o bonitinho da história, no início da grande tribulação, eles vão tratar Israel bem. Quando chegar no meio da grande tribulação, o Emmanuel Macron, o anticristo, ele vai chegar lá no templo de Israel, que vai ter que ter um templo para cumprir isso. Aí ele vai falar assim, ó, não precisa mais fazer sacrifício, porque Israel vai voltar a sacrificar. Eles não sacrificam hoje porque não tem templo. Vão voltar a sacrificar, aí o anticristo vai chegar lá dentro e falar assim, não precisa sacrificar mais, sabe por quê? O Messias sou eu. Aí Israel não adora ninguém, bacana, só a Deus. Aí ali Israel falou assim, não, você não é Messias não. Ali começa, então não sou não, aí a perseguição começa. Entendeu? No meio da grande tribulação. Aí essa grande tribulação é só para Israel. Enquanto isso, nós vamos estar no bambambam, nas bodas do Cordeiro com Cristo, lá no céu, Cristo dando na boca de cada um, entendeu? Que vai durar 7 anos. No final disso, nós tudo de barriga cheia com a bodas do Cordeiro, brincadeira, vamos descer com Cristo aqui, ó. E acredita-se ainda que nesse período aí, eu estou falando tudo da grande tribulação, na hora que chegar lá não tem mais nada para falar. Acredita-se que nesse período aqui, ó, no meio da semana, o anticristo ele vai ser ferido de morte, não vai morrer. Eles acreditam que vai ser nesse período que ele exigir a adoração de Israel. Só que Israel não adora ninguém, velho, entendeu? Aí o anticristo ele fala, cara, eu sou o Messias que vocês estão esperando aí, ó. Oi? Como se fosse, cara. Aí vai começar aquela perseguição violenta, praga, peste, derramamento das taças da ira de Deus, uns cavalos que estão presos lá no rio Eufrates, vai ser solto, matar a terça parte da população do mundo, velho. Só trem bruto. Então, aí acabou aqui, ó, Jesus veio agora conosco, que é a igreja, entendeu? E desce aqui, vai salvar Israel daquele momento ali que ele está apertado. Entra depois disso o milênio. E quem vai estar no milênio?
O povo de Israel e aqueles que rejeitaram a marca da besta. Eles vão reinar com Cristo. E o que é o milênio aqui? Milênio, cara, é como se a gente estivesse vivendo aqui hoje, aqui, ó. O Arlan é um camarada de muita influência no reino. Deus vai dar para ele, ó, você vai tomar conta da cidade de Milford. Você vai tomar conta. Você vai ter um corpo transformado e vai estar reinando com pessoas que não têm ainda. Entenda isso. Entenda que o milênio, nós que estaríamos com Cristo na boda do Cordeiro, quando a gente descer, nós estamos descendo com o corpo transformado, porque a gente já foi arrebatado. Aí, todo mundo que está aqui, ninguém tem corpo transformado ainda, bacana, ninguém. E nós vamos reinar 1000 anos com esse povo aqui, entendeu? E nós vamos estar aqui, ó, com o corpo transformado e eles não. E nós vamos estar reinando com eles. Então, tinha até uma... Eu anotei aqui, menino, e perdi aonde que era. Aqui entrei aqui, ó. Achei, né? Fala assim, nessa visão, a Jerusalém, onde as pessoas que têm o corpo transformado estão reinando, essa Jerusalém, ela fica tipo ela não fica na terra, ela fica no ar. Ela fica no ar porque nós temos o corpo transformado, vamos ter acesso a ela e aqui, mas quem está aqui não tem acesso a ela. Por que essa visão ela é forte? Porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 7, fala assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, olha para você ver, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi, aí ele vai continuar falando, aí quando é que essa Jerusalém desce? Desce no final do milênio para instaurar aqui, ó, novos céus e nova terra, entendeu? Porém, antes de novos céus e nova terra, acontece aqui, ó, juízo final. Cara, e dentro do juízo final, sabe quem vai ser julgado? Todas as pessoas, desde o início da humanidade que está morto, ninguém foi ressuscitado até aqui, ninguém. Está todo mundo morto aqui, ó, lá no início, lá, ó. Aí eles vão ser ressuscitados aqui para julgamento. Vai para o inferno já. O julgamento, cara, é para mandar para o inferno. A igreja salva não tem julgamento. Não tem julgamento. Você... Não. Aí no milênio, o milênio é reino de Cristo, entendeu? As pessoas que estão ali, supostamente, são pessoas para serem salvas. Mas, no final do milênio, de 1000 anos, o diabo vai ser solto e ele vai ainda levar uma boa parte com ele. Um absurdo um negócio desse. Aí ele vai levar uma boa parte. E essas pessoas vão ser condenadas, entendeu? Mas no milênio, cara, Vai ser salvo. Os que forem mortos, eles vão ser os mártires, que João fala assim, quem são esses aí com as vestes sujas de sangue? São os que vieram da grande tribulação. Esses aí, que João vê, entendeu? Não, é salvo. Eles vão ressuscitar, eles vão ser ressuscitados aqui, ó. Quando Deus arrebatar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é isso que o Paulo até falou disso? Então, ali acontece a primeira ressurreição, entendeu? Aí por isso que a Bíblia fala assim, ó, bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição. Por quê? O primeiro é quem ressuscita aqui, ó. Aí o segundo, quem vai ressuscitar é aqui, ó. Depois que passou isso tem tudo aí, bacana. Fala aí, Caleb. Certo. Vai. O milênio. Vão também. É vida normal, entendeu? 1000 anos. Sim. Isso, que morreram em Cristo. Não. Que morreram em Cristo não há julgamento para eles. Há um julgamento que a gente acredita, que nós vamos ter que falar dele lá na frente, que é o julgamento para obras. Porque fala que as suas obras elas vão ser provadas e para galardão. Mas para julgamento, para ir para o inferno, é só a igreja não tem esse julgamento não. Entendeu? Se você está salvo, acabou. Você não precisa ser julgado. Para falar assim, ó, você é mais salvo que fulano, hein? Ou o Murilo é mais salvo que o Tiesco. Não vai ter isso aí não, entendeu? Nós estamos salvos.
Tipo, e a grande tribulação, isso, o milênio seria o seguinte: quem não recebeu a marca da besta, e para o povo de Israel vai estar aqui reinando com Cristo no milênio. Porém, como é 1000 anos literais, 1000 anos mesmo, a terra vai ser povoada de novo, entendeu? Vai nascer, vai morrer, só que as pessoas vão ser longínquas, nem sei se diz essa palavra, elas vão viver muito. A Bíblia fala, eu não lembro, eu anotei, mas não sei aonde, que fala, eu acho que é Isaías, que fala que as pessoas elas vão viver muito tempo. Uma pessoa com 100 anos vai ser uma criança no milênio, entendeu? Essa é uma das visões, tá? Só que as outras visões não vai diferir com relação ao juízo final e julgamento. Todas é a mesma coisa. Aqui a divergência é arrebatamento secreto. O problema dessa visão é o pessoal, eles não concordam com tal do arrebatamento em 2 etapas. Um arrebatamento secreto, onde Jesus nunca falou sobre isso, e um arrebatamento que a igreja... Aqui, quando Jesus ele fala o sermão profético, Mateus 24, que os discípulos estão passando perto do templo, falam assim, Senhor, olha as pedras desse templo, olha que top isso aqui. Jesus fala assim, cara, aqui não vai ficar nem pedra sobre pedra. Aí eles vão falar assim, eles ficam meio cucados, rapaz, não vai ficar pedra sobre pedra, as pedras do tamanho desse negócio aqui, cara, eu vi aquele arqueólogo Rodrigo Silva falando, mostrando lá, a pedra do tamanho desse negócio aqui, cara, e a pedra alinhadinha, que eu acho que nem hoje tem tecnologia para pôr as pedras, e eles colocaram naquela época, nem sei como, né? Aí, aquilo tudo, cara, os discípulos pensaram assim, vai derrubar isso tudo? Aí eles chegaram a Jesus depois, né? Jesus, fala para nós quando que acontece essas coisas aí. Entendeu? Aí Jesus ele vem falando uma ordem, uma sequência. Fala assim, ó, vai acontecer isso. Primeiro vai ter muita dor, perseguição. Vai acontecer isso, para depois vir o fim. Então Jesus não fala de um período milenar. Aí quando as pessoas pegam essa questão aí, eles pegam e falam assim, Jesus não falou nada do milênio, cara. Pô, Jesus podia ter falado aqui, não falou nada. Então, isso aí entra muito ali, eles falam assim, cara, não existe milênio por causa disso. Então, essa visão é o pré-milenismo. O que é pré-milenismo? Jesus volta antes do milênio. Não importa se é em 2 etapas, mas ele volta antes do milênio. E pré-tribulacionista, porque ele volta antes da grande tribulação. E agora a última visão é o pré-milenismo histórico. Eu não vou ler não, porque é melhor explicar pelo negócio. Aí nós temos 2 visões dentro do pré-milenismo histórico, que não é ruim também não, tá gente? Essa aqui não, essa aqui é boa também, ó. Essa aqui pode dar aleluia também. Nessa aqui, ó. Essa aqui pode dar aleluia também. Por quê? Porque acontece tudo. Jesus vem, era da igreja, porém não existe um arrebatamento secreto. A igreja entra na grande tribulação. Só que no meio da grande tribulação, onde a igreja começar a ser afetada, Jesus vem e arrebata a igreja. É onde a gente falou assim, a igreja, ela foi tirada, ela foi livre na tribulação. Aqui, se ela for retirada aqui, ela foi livre na tribulação. Como Jesus fez isso em toda a Bíblia. Então, essa aqui é uma visão que a gente pode dar glória a Deus também. Porque não vai... Depois dos 3 anos e meio. E por que essa visão é muito forte? 1 Tessalonicenses, eu não me lembro a referência, acho que capítulo 4, fala assim que, quando Paulo está falando assim com os de Tessalônica, que ele começa a falar sobre as últimas coisas, eles começam a ficar doidos, eles começam a vender as coisas já, falam, não, rapaz, eu vou vender minhas coisas, eu vou começar a servir a Deus, isso, aquilo, tal. Aí Paulo fala assim, não, esquenta a cabeça não. Aí ele vai começar a ensinar, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, porque essas coisas só vão acontecer depois que revelar o filho da iniquidade, o iníquo, que é o anticristo. Ou seja, essas coisas só aconteceriam depois que o anticristo for revelado. Entendeu? Ali, Jesus voltou, todo mundo foi para a igreja. Então,
Essa passagem de Tessalonicenses, ela é muito forte, porque ela fala assim, ó, não pode acontecer essas coisas sem que antes o anticristo seja revelado. Então, hoje nós sabemos que é o anticristo? Não. Então, Jesus poderia voltar agora, arrebatar? Não, porque a gente não conhece o anticristo. E Jesus só voltaria depois que o anticristo fosse revelado. Isso dentro dessa visão, tá, gente? Então, aí entra um problema nessa visão, cara. Eu reconheço que todas as visões têm coisas boas e ruins. Sabe o problema dessa visão? Aí eles vão falar assim, porque a Bíblia fala o seguinte, que como um trovão que nasce no ocidente, e assim será a vinda do Filho do Homem, num piscar de olhos, uma coisa iminente, como um ladrão, ela tem que acontecer. Nessa visão a coisa não vai ser iminente, porque precisa do anticristo revelar primeiro. Por exemplo, mês que vem, não estou falando, eu vou ter que falar do Macron de novo, mas não acredito que ele é um anticristo não, tá, gente? É só brincadeira mesmo. Mas mês que vem ele vai reunir com o Papa. Ele vai reunir com o Papa aí, porque vai decidir umas coisas aí bacanas. O povo já está na internet assim, ó. Dia 20 de março vai descobrir quem é o anticristo. Já nós vamos ter o nome, você viu? Porque vai ter reunião do Papa com o Macron. Aí se ali, vamos supor que fala assim, o Macron é o cara mesmo, é o anticristo. Nós podemos marcar o relógio, começa a contar, e daqui 3 anos e meio o pau vai quebrar. Entendeu? É isso. Porque nessa... ou então no dia 19, se a igreja... Então nós podemos esperar também. Aí agora, cara, você lembra que a gente estudou as festas? Você lembra que a gente estudou as festas? Que a gente falou que a próxima festa, ela é o quê? A próxima festa é a festa da trombeta. Então, quando fala de arrebatamento, fala de trombeta. Eu acho que é dia 20. Mano, eu vou ficar em casa, aproveitar os últimos dias com a família. Então, ó, só para a gente matar aqui, gente, essa visão é não tem a pré-tribulacionista, essa aqui chama mid-tribulacionista ou mesotribulacionista, porque o arrebatamento acontece no meio. Então, ela é ao pré-milenismo, Jesus volta aqui antes do milênio, porém, mid ou mesotribulacionista, Jesus volta no meio da grande tribulação. Esta é uma visão, e a última visão é essa aqui, ó, pré-milenismo histórico pós-tribulacionista, que é a era da igreja, Jesus não volta aqui, a igreja, Israel, tudo passa pela grande tribulação, acabou a grande tribulação, Jesus volta e leva todo mundo, e depois disso aí instaura o milênio. Essa aí é a... Hã? Não, essa aí é aquela que a gente não gosta, entendeu? Não, a descartada é o pós, essa aqui é a minha, ué, isso não pode, essa aqui é a minha, ué. Meu Deus, ó. Essa... ó, ou é essa, ou essa aqui, ó. É essa ou essa aqui, ó. Essa aqui dá pra gente dar aleluia também, entendeu? Essa aqui não é pra dar glória. Por isso que a manha da grande tribulação está em discernir o que é ira e o que é tribulação. Ira é o juízo final. Cara, e ira é o juízo, não é tribulação. Porque esses caras, porcaria, rapaz, perseguiu a igreja, matou um monte de... Esses caras não podem fugir, eles não podem se livrar da ira de Deus. A ira de Deus é o fogo do inferno, bacana. Entendeu? Lá é a ira de Deus. Esses caras não vão ficar ali. Aí, ó, agora deixa eu ler umas passagens aqui rapidão, para a gente matar esse negócio todo. Isaías, capítulo 11. Aí a gente terminou, tá, gente? Isaías, ó, sumiu Isaías aqui da minha Bíblia aqui. Isaías, capítulo 11. Nós vamos ler 11, versículo 4 até o 16. Não vou esperar todo mundo achar, não. Vou ir lendo aqui, porque são muitas coisas em Isaías. Porque é o seguinte, por que tem que haver um milênio literal? Por que precisa existir? Por quê? O que está faltando que precisa pôr um milênio lá para acontecer as coisas?
essa aqui, tudo em Isaías vai abrir nossa mente. Por quê? Isaías 11, versículo 4 ao 16, ó. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com vara de sua boca e com sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e os animais cevados andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão junto, as crianças, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova dos basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então aqui é uma promessa para Israel. Como que essa promessa se cumpre? Precisa haver um milênio onde Cristo reinará, onde a sede do milênio é Jerusalém, e onde os povos, fala aqui, ó, naquele dia recorrerão às nações à raiz de Jessé. Ou seja, as nações vão recorrer ao reinado de Cristo no milênio. Isso é Isaías 11. Agora Isaías 9, estamos terminando, gente, não dorme não, viu? Isaías 6, versículo 1 ao 3, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, eles viram Cristo reinar e toda a terra estava cheia da glória dele. Agora Isaías capítulo 2. Isaías 2, versículo 1 até o 4. Diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Olha, você vê, todos vão buscar auxílio lá de novo. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas, as rélias de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Agora, para a gente finalizar, Isaías 65. Isaías 65, versículo 17, diz assim: pois eu os crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis. Aí ele entra lá no versículo 20, não haverá mais nela crianças, olha aqui, esse aqui que eu falei do milênio, ó, não haverá nela crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, a criança vai ter 100 anos no milênio, entendeu? Isso que está falando. Então, aí aqui o último é Isaías 66, versículo 22 e 23, finaliza, diz assim, ó: porque como novos céus e nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar as vossas posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, essas são
as bases para um milênio literal. Todas essas promessas precisam se cumprir, e elas não vão se cumprir se Cristo não reinar de verdade. Ele precisa reinar de Jerusalém para que essas promessas se cumpram. O amilenismo, sabe o que ele faz? Ele fala assim, todas essas promessas são espirituais. Aí já mata tudo. Não precisa ler mais nada, porque já acabou. Entendeu? Aí, então é isso aí, ó. Esse é o mid tribulacionista, esse aqui é o pós-tribulacionista, e esse aqui é o fim. Acabou-se por hoje. Aplauda o Senhor, amado, ó. Vamos finalizar aqui para a gente entrar no período das perguntas. Opa, deixa eu despedir do povo. Pessoal que nos acompanhou aí, fica ligado que nós vamos ter mais umas 3 aulas ainda, mas obrigado aí por você estar conosco. Que Deus abençoe, viu?